Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este debate sobre a especialização inteligente. Nós temos connosco dois conhecidos especialistas e também com intervenção política nos últimos anos em Portugal nestas matérias da economia e da inovação. Eu tenho sentado à minha direita, portanto à vossa esquerda, o professor Carlos Jorrinho. É conhecido, portanto, o professor Carlos Jorrinho é professor da Universidade de Évora, durante um determinado período foi coordenador do Plano Tecnológico, foi também secretário de Estado de Energia e atualmente faz parte do Parlamento Europeu, é deputado europeu, como todos nós sabemos. À vossa direita está o professor Augusto Mateus. O professor Augusto Mateus teve uma carreira também académica no ISEG, e foi Ministro da Economia também, como sabemos. Portanto, acho que não é necessário mais apresentações. Eu próprio chamo Manuel Mira Godinho, sou professor do ISEG, Presidente do Conselho Científico, e temos como tema do nosso debate a especialização inteligente. Este conceito da especialização inteligente, ele surgiu há cerca de 3 anos atrás, é uma proposta conceptual da Comissão Europeia, e que a designação em inglês é Smart Specialization, que foi traduzido para português por especialização inteligente. Smart poderá querer dizer também discreto, elegante, desperto, não sei se será a especialização esperta, será uma boa tradução, mas especialização inteligente parece-me um bocado excessivo relativamente ao conceito. E também o próprio conceito sugere que existem especializações menos inteligentes, para não dizer mesmo burras, ou utilizar outros adjetivos para qualificar outros tipos de especialização que não a especialização inteligente. Eu pessoalmente tenho uma opinião formada sobre este conceito proposto pela Comissão Europeia, sobre, digamos, o conteúdo e a riqueza deste conceito, mas penso que é uma primeira questão para debate que é interessante, é se de facto o conceito é um conceito sólido, se tem um conteúdo substantivo ele próprio. Em segundo lugar, e penso que esta é uma questão de natureza prática mais relevante do que a questão conceptual, diz respeito às propostas que existem para a dita especialização inteligente em Portugal. Temos boas propostas ou não, e é uma questão que eu coloco a ambos relativamente às propostas que existem e que, de alguma forma, estão materializadas no acordo de parceria entre Portugal e a União Europeia para o novo período de programação. Terceira questão diz respeito, independentemente da avaliação que fazemos da qualidade da proposta de especialização inteligente, diz respeito à própria especialização do país e o que é que deveria ser a especialização económica de Portugal. Penso que é um tema muitíssimo relevante, sabermos a qualidade da especialização que temos e para onde é que devemos ir em termos de especialização económica. Existem certamente outras questões relevantes, existe a questão do policy mix, portanto, dos instrumentos de política que estão a ser equacionados para promover o tal conceito de especialização inteligente e, especificamente no caso português, as políticas que estão previstas, em que medida é que diferem daquelas que existiam no anterior período de programação, se há ou não progresso em termos de instrumentos e se era necessário haver esse progresso ou se deveria ser noutro sentido. E penso que há uma outra questão prática ainda que é bastante relevante e que diz respeito à articulação entre as políticas nacionais com o apoio dos fundos estruturais europeus e as próprias políticas europeias. Logo a partir das políticas de investigação da União Europeia, consagradas no Horizonte 2020, e também outras políticas, como é o caso, por exemplo, das iniciativas do Instituto Europeu de Tecnologia. Nós aqui na Universidade de Lisboa tivemos a boa notícia há um par de meses da aprovação de uma proposta europeia da qual nós fazemos parte, chamada EIT Health, o European Institute of Technology, na área da saúde. É um grande projeto europeu com dezenas de parceiros nos quais estamos envolvidos e, portanto, temos interesse também de saber como é que estas iniciativas e instrumentos europeus podem interagir com as propostas e as perspectivas políticas de âmbito nacional relativamente à especialização inteligente. Eu penso que talvez já tenha falado em excesso para introduzir este debate, apenas algumas ideias para registar os contornos do debate e também suscitar alguns desafios desde já aos nossos interlocutores. O professor Carlos Jorrinho, como nós sabemos, tem participado no Parlamento Europeu também em iniciativas e em comissões que equacionam a questão do ponto de vista europeu, mas também do ponto de vista das políticas nacionais e, portanto, eu penso que temos aqui um bom ponto de partida. Passo desde já a palavra ao professor Carlos Jorrinho, agradecendo a sua presença. Obrigado.
tempo? 15 minutos? 20? 20, 25 minutos. 20. Vou tentar. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite para poder estar aqui convosco, a abordar este tema. Queria felicitar também o Instituto para a Investigação Interdisciplinar. Penso que recriar a Ágora é algo de muito desafiante e no momento em que os momentos são sempre desafiantes, acho que ao longo da história e se calhar ao longo da história do futuro, nós vamos sempre achar que o momento em que vivemos é um momento desafiante. Mas a verdade é que este é um momento de transição em que se fala, é mesmo que ser de transição, porque se não for de transição é mesmo muito mau. No momento de transição, no passado, as mulheres e os homens bons juntavam-se à volta de uma ideia ou de uma referência, constituíam a Ágora, olhavam, pensavam e depois escolhiam um caminho. Acho que é, de facto, uma ideia muito, muito estimulante e é com grande gosto que eu participo nela. Queria cumprimentar muito particularmente o professor Augusto Mateus, enfim, meu mestre, meu colega, algumas vezes também me ajudou muito em boas polémicas que me ajudaram a aprender muito. O professor Manuel Mira Godinho, que foi sempre um participante ativo das políticas de inovação, enfim, todos nós aprendemos uns com os outros. São, de facto, companheiros no olhar nesta tarde, deste lado. Portanto, nós somos companheiros no olhar deste lado e queria cumprimentar todos desse lado também. Fazem um exercício de percepção e eu espero que seja um exercício de percepção e de ação. Os que desse lado que eu posso ver, mas também os desse lado que estão para além dos que eu posso ver. Estava há pouco a dizer ao professor Manuel Mira Godinho que algumas pessoas me disseram eu vou-te ver na conferência e eu não estava a perceber como, porque são pessoas que estão muito longe. Percebi agora, de facto, está a ser transmitido em direto, não é? E outros vão ver, não de uma forma sincronizada do ponto de vista temporal, mas mais tarde. Portanto, todos os que estão desse lado a partilhar este olhar. O Teresi propõe-se, de facto, a olhar o mundo com a ajuda, entre aspas, de personalidades e sendo eu uma dessas personalidades para despertar o olhar, queria procurar provocar-vos um pouco com uma perspectiva discutível, não defensiva, porque acho que eu não quero que haja consenso, seria aliás muito pouco interessante e se aquilo que eu disser despertasse um absoluto consenso, porque seria então a síntese do que é adquirido. Ora, a síntese do que é adquirido não nos está a levar a bons caminhos, nós temos que ter disrupções. E, portanto, vou partilhar convosco um olhar que tem uma base analítica, que tem também, enfim, sou professor universitário, tem certamente cá dentro, no software, no firmware, uma parte científica, mas a forma como eu vou abordar o tema é sobretudo empírica, será sobretudo empírica e com base nas experiências enfim, que tenho vivido e na vontade que sempre me animou e diziam que isso passava com a idade, mas acho que no meu caso não tem passado. A vontade que sempre me animou de querer abanar com as coisas, fazer acontecer, fazer que as coisas mudem, nem sempre mudam para melhor, mas ao menos que mudem, porque enquanto mudam a gente tem esperança e estamos envolvidos. O tema desta conferência é muito aliciante e eu vou já muito diretamente a uma referência, chama-se Estratégia de Especialização Inteligente e eu lembro imediatamente da contrapartida à especialização inteligente, que é aquilo que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, tem sido a estratégia que tem sido implementada no nosso país. Que não é de especialização, nem é inteligente. É de empobrecimento e é burra. É de empobrecimento, já tinha pensado dizer burra, não foi por ter ouvido dizer. Está aqui escrito, aliás, nas minhas notas. É de empobrecimento. Não era difícil. É de empobrecimento, porque nós temos vindo a perder a capacidade de gerar riqueza e de gerar oportunidades. Enfim, como sabem, estamos com o Produto Interno Bruto de 2001, portanto, e há muitos outros números que eu podia usar. E burra, porque, entretanto, também perdemos capital humano e competências. Não formámos menos, formámos mais, mas, como vocês sabem, por todas as razões que sabem, ele foi-se desconectando e, portanto, também perdemos
Isto não está totalmente desconectado. E a parte boa é que nós, se tivermos um bom processo mobilizador, podemos voltar a conectar. Mas a verdade é que, neste momento, o nosso capital humano interligado também se reduziu. Para provocar um bocadinho, vou fazer uma afirmação polémica. A última estratégia de exposição inteligente que Portugal teve chamou-se Plano Tecnológico. Na altura, o professor Augusto Mateus, e muito bem, referiu que o plano tecnológico era um falho. Era uma linha agregadora, uma ideia agregadora, que permitia dar coerência às várias ações e dar sentido às várias ações. Enfim, como esta linguagem, a linguagem digital é uma linguagem muito soundbites, dentadas digitais, não é? O soundbite que ficou não foi o plano tecnológico é um falho, foi o plano tecnológico é um PowerPoint. Mas eu acho que mesmo assim... Se é que o professor Carlos Rinhas não trouxe um PowerPoint. Exatamente. Mesmo assim, agora há umas coisas mais modernas. Mesmo assim, na altura eu era muito eficaz a ver PowerPoints e agora já não sou tão eficaz a usar essas coisas mais modernas, seja verdade. Mas a verdade é que nenhuma estratégia é inteligente se não puder ser mobilizadora, fácil de explicar e capaz de ser uma espécie de referência para uma composição geometricamente variável do puzzle. Portanto, uma estratégia para ser inteligente tem também que poder ser colocada num PowerPoint, num file, num texto base, numa matriz. Já no Excel é mais difícil colocar inteligência e muito menos estratégia, penso eu. Pode-se medir, obviamente. Pode-se medir, pode-se planear, mas meter estratégia e meter inteligência no Excel é um bocadinho mais complicado. E por isso, para usar aqui uma dentada digital, para depois levar à nossa discussão, eu gostei muito desta expressão dentada digital, que é do Henrique Monteiro, que fez uma crónica no Expresso, que se chama exatamente dentada digital, dizendo que dentada digital é a tradução de soundbite, não é? Portanto, usando aqui esta dentada digital, eu acho que Portugal foi entre 2005 e 2009 o país do PowerPoint. Depois, entre 2009 e 2011, ficou completamente sem rede. E entre 2011 e os dias de hoje é o país do Excel. Eu não vou repetir aqui as prioridades do plano tecnológico, porque acho que o que faz sentido é focar-nos no que poderia ser um plano tecnológico desenhado agora em 2015, a pensar no futuro e não voltar a 2005. Já passou uma década. Nessa década mudou muita coisa, mudaram muitas coisas na Europa, no mundo, no quadro do conhecimento, da tecnologia, da inovação. Mas a verdade é que há pelo menos um dado muito importante, é que 10 anos depois há mais espaço para uma estratégia de especialização inteligente porque ficou um grande buraco. Ficou um grande buraco financeiro, mas não é isso que eu me quero referir. Ficou um grande buraco que é o buraco do botão. Ou seja, já ninguém ganha eleições a promover obras, nenhum Presidente da Câmara ganha eleições a promover obras, agora algumas obras sejam importantes e necessárias, há agora um extremo oposto, digamos assim. Mas a verdade é que a primazia do botão, da obra visível e física, perdeu-se, ainda bem que se perdeu, espero que não se reencontre, há algum risco de se reencontrar, dado que ela foi para outros países, e muito bem, com o nosso know-how, a nossa tecnologia, e agora pode haver algum risco de retorno, mas, de facto, nós temos esse buraco do botão, e a verdade é que o problema é que ainda não pusemos cérebro. Está lá um buraco. Portanto, saiu o botão, mas ainda não pusemos lá cérebro. E é isso que eu acho que temos que fazer. Aquilo que estava, em certa medida, implícito no plano tecnológico em 2005 continua, a meu ver, muito atual. O primeiro desafio de Portugal e da Europa, mas eu não posso ao mesmo tempo, vou também falar da Europa, mas eu faço parte, além da Comissão de Indústria, Telecomunicações, Energia e Investigação, a ITRA, e também da Comissão de Ambiente, Saúde e Proteção Alimentar, a ENVI. Também faço parte de várias delegações, nomeadamente sou vice-presidente de delegação com o Brasil, Mercosul, Eurolat,
E há, de facto, aquilo que eu digo para Portugal aplica-se claramente à Europa. Há um descentramento à escala global e a Europa está a ficar periférica no contexto da globalização. Mas vamos a Portugal. Em Portugal, o nosso primeiro desafio é posicionamento. É de posicionamento. Nós, se não conseguirmos deixar de ser uma periferia, não temos estratégia nem inteligência que nos salve. Nós temos que estar em posição de, para depois, se tivermos alguma coisa a dizer ou a fazer, fazermos. Porque termos só os recursos e não estarmos em posição de, os recursos tenderão a ser desperdiçados e até a gerarem-se narrativas de que não vale a pena estudar, nem vale a pena apostar na investigação, nem vale a pena apostar na formação, porque não se passa da cepa torta. Ora, nós precisamos de estar posicionados. E, desde logo, para estarmos no centro do mundo, nós precisamos de uma aposta muito especial na educação, mas não numa educação qualquer. Além de ser conveniente que os nossos alunos saibam história, geografia e tudo aquilo que física, química, aliás, hoje praticamente saber física e química é saber tudo, porque tudo começa e acaba, a biologia. Bem, mas há 4 áreas que nós apostámos muito em 2005 e que acho que devíamos voltar a apostar muito, que são o inglês, porque para estarmos no centro, isso é chave, que é a banda larga, e Portugal tem, mesmo assim, tirado benefícios muito grandes na atratividade. A única coisa que é hoje realmente atrativa em Portugal para uma empresa investir são as nossas redes de comunicações físicas e virtuais, e também a capacidade multilinguística dos nossos quadros, o português, que nos diferencia, porque é a nossa linguagem mental, e a matemática, que nos cria a dimensão abstrata de devemos comunicar à escala global. E isso é fundamental. Essa aposta, que penso que na matemática foi um pouco falhada, no inglês não foi tanto, na banda larga não foi nada, no português também foi um pouquinho, mas estas 4 áreas são fundamentais para nos centrarmos e depois escolhermos âncoras de especialização que definam qual é o nosso rating no comércio global. Nós precisamos de ser conhecidos no mundo por algumas coisas, poucas, mas que definam o nosso rating. Há bocadinho vinha a pensar num exemplo, acho que o melhor exemplo é a Suíça. A Suíça tem relógios extraordinários e nós, como a Suíça tem relógios que funcionam, nós achamos que tudo funciona bem na Suíça. Eu lembro-me que tivemos quase, aliás, a juntar a TAP à Swissair. A Swissair foi das companhias que teve mais acidentes, que tinha mais problemas e acabou por falir, mas na percepção, nos estudos de percepção, quando se perguntava quais as melhores companhias do mundo, a Suíça era sempre a segunda ou a terceira. Porquê? Porque é Suíça. E porque o rating da Suíça está associado a 3 ou 4 coisas: o chocolate, a questão financeira, os relógios, a 3 ou 4 coisas que funcionam muito bem. E tudo o resto é medido por esse rating. Nós temos que perceber qual é o rating de Portugal. Não é o rating da Standard & Poor's, sabemos que aí é lixo, mas a Standard & Poor's também mas é o rating, como é que nos percepcionam. Percepcionam-nos de maneiras diferentes à escala global. Em sítios diferentes do mundo, percepcionam-nos de maneira diferente. Mas hoje é mais fácil criar esse rating e é muito importante ter 2 ou 3 coisas que nos diferenciem e que as pessoas digam: Portugal é isto. Bem, hoje nós temos uma, é Cristiano Ronaldo, mas é um bocadinho difícil que as pessoas depois comprem, máquinas, já compram muitas máquinas portuguesas, aliás, é uma das áreas em que mais exportamos, é na metalomecânica ligeira, mas que as pessoas comprem máquinas ou comprem produtos com marca Made in Portugal porque o Cristiano Ronaldo é português. Não é, mas precisamos de marcas globais ao nível do Cristiano Ronaldo, mas associado a produtos ou serviços. Do meu ponto de vista, quer no passado, quer agora, as nossas 2 grandes linhas que nós podemos assumir para nos marcarem são a agenda digital e a agenda da energia. Penso que a agenda digital
e a agenda da energia são aquilo que podem, são as duas agendas, que podem tornar Portugal conhecido na linha da primeira divisão. Recordo-me que estive em algumas feiras internacionais em que, por exemplo, a Feira Internacional de Energias Renováveis da Ásia, em que os dois países modelo eram Portugal e a Noruega, ou a Conferência Internacional em Londres, em que os dois países modelo eram Portugal e a Dinamarca. Portanto, nós na energia, e em particular nas energias renováveis, no armazenamento, nas redes inteligentes, durante algum tempo, nós fomos conhecidos como os melhores do mundo, ou próximo dos melhores do mundo. E na área digital, na área dos serviços, em muitas áreas, nas áreas das aplicações, enfim, não vou citar todas aquelas que nós citamos, que nós usamos muitas vezes como exemplo, mas aquele programa de Schengen, por exemplo, é um excelente exemplo, agora não me lembro qual coisa for all, mas que nós desenvolvemos e que é a tecnologia portuguesa, nos conceitos aplicados do ponto de vista digital, nós temos também uma marca de referência extraordinária. A Via Verde e outras que nós podemos dar como exemplos, mas há exemplos mais recentes, as leituras nos passaportes, um conjunto de conceitos que nós conseguimos traduzir e desenvolver. Nós sabemos hoje que os sapatos portugueses valem muito mais no mercado internacional e que os portugueses que os calçam também valem muito mais no mercado internacional. Ainda bem, se foram produtos que a nossa estratégia de formação, educação, design, tecnologia, ligação internacional, internacionalização, tornaram altamente exportáveis. No caso dos sapatos, isso é muito positivo. No caso das pessoas, é pena, porque ainda bem que elas são altamente exportáveis. Temos sempre a possibilidade de um dia as recuperarmos e as termos conectadas numa lógica do Portugal, língua portuguesa, Portugal dos 15 milhões, Portugal da rede dos portugueses no mundo, mas, enfim, se exportamos, a sangria que isso representa é muito devastadora para o país. Para afinar um pouco o meu olhar, eu vou socorrer-me de uma anedota popular, que vocês com certeza conhecem, na análise da globalização. Diz-se que, quando olhamos para a globalização, temos que pensar posição inteligente, Europa, Portugal, no contexto da globalização em que vivemos. E costuma-se dizer que globalização é a equação especialização mais globalização, tem uma solução muito simples. Aliás, está agora a cair um bocadinho, está agora a esfarelar-se um pouco, mas nos últimos anos foi assim um pouco que funcionou mesmo. A China trata de produzir os bens, os bens industriais, cada vez mais sofisticados, não é copiar, é até desenvolver, cada vez mais sofisticados. O Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, portanto, a América Latina, trata com muitos transgénicos pelo meio, com muitas complicações, mas trata da comida. Os americanos tratam-nos das finanças, a Índia trata-nos dos serviços, mas isso dá muito trabalho. Quer dizer, não é fácil produzir os bens para o mundo inteiro, garantir os serviços, controlar as finanças, produzir os bens alimentares, e essas pessoas, as pessoas que vão estar nesses sítios, vão estar todas muito cansadas e num determinado momento vão usar algum tempo livre e algum dinheiro que possam ganhar para visitarem o Museu do Mundo, a Velha Europa, o museu. Esta é a distribuição e a exposição global, digamos que muitos antevêem. É óbvio que podemos ser otimistas. A Europa não tem que ser um museu. Nós somos ainda 500 milhões de consumidores, temos um poder de compra acima da média, e desde que as contas estejam certas, os orçamentos equilibrados e a inflação não passe os 2% para não aborrecer os alemães, talvez nós possamos ser autorizados a criar um parque temático na Europa. Um parque temático com muita animação, com muita tecnologia, mas esta perspectiva é uma perspectiva desistente. Uma perspectiva desistente. E é uma perspectiva que, como europeu e como português, me revolta, porque nós fomos, bem ou mal, acho que mais bem do que mal, fomos a referência da globalização. Desta globalização. Fomos também os seus grandes beneficiários.
mas cada dia que passa somos os perdedores deste modelo. Porque para continuarmos a competir neste modelo, exigem-nos, como contrapartida, duas questões determinantes. Que abandonemos cada vez mais o nosso Estado Social, porque senão não somos competitivos, e que abandonemos cada vez mais o esforço que estamos a fazer para sermos uma região, um território, em que nos preocupamos com a qualidade do ambiente, com as alterações climáticas, com a qualidade do ar que se respira, com as emissões. Eu, todos os dias, estando na ITRA e na ENVI, que são as siglas das comissões que eu pertenço, recebo delegações de setores empresariais, industriais, sobretudo, europeus, a dizerem, bem, mas nós pagamos um preço muito elevado por estar na Europa. Um preço social e um preço ambiental. E, portanto, vamos deslocalizar. Vamos deslocalizar. Isso significa, cada vez mais, perder empregos, perder criação de riqueza. Mas, por outro lado, nós não podemos abandonar essas duas linhas. Porque no dia em que nós desarmarmos completamente do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, não só o mundo fica muito pior, como não vamos ser competitivos à mesma, porque nós não fomos educados, não fomos treinados para viver num quadro competitivo sem esse quadro de proteção social e de algum equilíbrio ambiental. E, portanto, vamos mesmo assim ser menos competitivos com aqueles que vão estar do outro lado a competir connosco. Portanto, do meu ponto de vista, está na altura de fazermos uma coisa muito simples, que é começarmos a desenhar as regras de uma nova globalização. Já fomos nós que desenhámos as regras da primeira. Eu não gosto muito de referir isto, porque é um bocadinho aquela lógica, um bocado lamechas, de falar nas descobertas e tal. Portanto, vamos esquecer a primeira. Vamos à segunda. A segunda foi a Europa que desenhou as regras da segunda globalização. E está na altura de começarmos a desenhar as regras da terceira globalização. E para isso não podemos ser nem museu, nem parque temático. Temos que ser o laboratório do mundo. É isso que faz sentido. É isso que, em certa medida, no discurso, está a acontecer. Nós aprovámos, foi apresentada há pouco tempo, a União da Energia. A União da Energia é uma comunicação da Comissão, que agora vai ter um conjunto de consequências, mas que diz que a Europa será a número 1 em renováveis. A Europa vai ter uma mobilidade inteligente, smart mobility, e verde, com eletricidade nos transportes e não combustíveis poluentes. A Europa vai ser campeã das smart cities, das cidades inteligentes. A Europa vai ser campeã das redes inteligentes. A Europa vai ser campeã da não emissão e da proteção climática. A União Digital está a ser agora desenvolvida. A Europa vai criar uma nova referência. Uma das guerras mais interessantes que eu tenho também participado é a chamada guerra do Google. Como sabem, está a acontecer todos os dias. Há quem defenda que se deve fechar a Europa ao Google, que acho que vai ter, aliás, quem defender isso para qualquer eleição no momento seguinte, obviamente. Há quem esteja a fazer, a colocar taxas, por exemplo, a Alemanha, a Espanha. O que acontece é que o Google a seguir pergunta aos jornais se querem ser citados ou não querem. Os jornais que desaparecem do Google desaparecem de circulação e, portanto, há quem ache que, eu, por exemplo, sou relator do projeto legislativo para a interoperabilidade. Há quem ache que nós devíamos usar esse dinheiro, o dinheiro que temos para a interoperabilidade, não para fazermos soluções interoperáveis, porque isso o mercado faz, e até podem ser os americanos a fazer, mas para criarmos uma semântica própria, uma plataforma, uma linguagem, uma semântica, que seja uma semântica europeia, que traduza um modelo de digital inclusivo. Um modelo digital centrado nas pessoas, ao serviço das pessoas. E depois quem quiser desenvolver aplicações, desenvolve sobre essa base. Se forem os americanos, se forem os indianos, mas desenvolve sobre essa base. Nós desenvolvemos também aplicações sobre essa base que podemos vender ao nível do mundo. Começa a haver um pouco alguma vontade de especialização para podermos começarmos a escrever as regras da nova globalização.
Temos que ser, para isso, líderes, já estamos 20 minutos, nas energias verdes e na mobilidade inteligente, até porque isso nos permite enfrentar uma das nossas grandes dependências, que é a dependência energética, que depois nos cria todas as outras. Vejam o exemplo geoestratégico, os problemas com a Rússia, por exemplo, e os problemas de abastecimento energético na Europa, e aquilo que isso significa em termos da nossa capacidade geoestratégica, a nossa dependência energética. Bem, é um problema, é uma solução. É um problema porquê? Porque as regras hoje são combustíveis fósseis, basicamente, e aí nós não temos. Então, vamos escrever outras regras e vamos procurar impor a regra de que o petróleo é um produto demasiado nobre para ser queimado, a madeira também e outras coisas, e, portanto, e o gás, provavelmente o melhor é mesmo transformarmos petróleo, gás em produtos elaborados, sofisticados, e usarmos o sol, a água e o vento para termos energia para viver de uma forma integrada com o planeta. Regras, como eu vos disse há pouco, no plano digital, enfrentando a dependência que temos hoje dos motores alheios. Hoje, mesmo aquilo que é desenvolvido na Europa é desenvolvido sobre semânticas e sobre motores, exatamente, que não são desenvolvidos na Europa. Líderes também nas soluções para as pessoas, a saúde, a habitação, um acompanhamento das pessoas idosas, porque nós temos um problema fundamental que é o declínio demográfico. Mas o declínio demográfico e o envelhecimento, infelizmente, é apenas um problema que nós temos primeiro que os outros. Porque em grandes regiões do globo também caminham rapidamente para problemas similares. A China é um dos maiores exemplos disso, mas também na América Latina, alguns países menos desenvolvidos ainda têm taxas de fertilidade muito elevadas, mas, por exemplo, eu estive a semana passada no Uruguai e as projeções são de declínio demográfico rápido, por exemplo. A partir do momento em que o Paraguai, por exemplo, tem uma fertilidade muito grande, porque é ainda muito pobre, tem grande desigualdade, o Uruguai, que está mais desenvolvido, imediatamente começou a convergir, ou melhor, a convergir para uma quebra demográfica. Bem, então nós temos aqui uma grande dificuldade, que é uma grande oportunidade, sermos líderes no desenvolvimento de soluções de habitação, de monitorização, de inclusão social, de acompanhamento, de sentido de vida, de criação de medicamentos e de respostas de saúde, exatamente para a população mais idosa, e depois vender isso, porque isso é algo que o mundo vai precisar cada vez mais, porque cada vez mais vão haver pessoas idosas. Veremos se com poder de compra ou não, mas as outras regras anteriores ajudam a que possa haver algum combate à maior ameaça do nosso tempo, que são as desigualdades, porque as desigualdades sempre conduziram a dois tipos de soluções, ou a vitória dos ricos ou a vitória dos pobres. A vitória dos ricos gera ditaduras das elites, e a vitória dos pobres gera revoluções sangrentas, normalmente. E depois roda, não é? Como é evidente. Também líderes na diversidade. E é outra coisa em que nós podemos e devemos, é muito difícil, discute-se todos os dias no Parlamento Europeu. Mas a Europa tem que ser o laboratório da diversidade, porque só aqui é que nós podemos criar alguns germes que depois se espalhem pelo mundo e evitem a intolerância brutal que nos está a consumir, a humanidade. Não é? E acho que aí também temos que ser líderes da diversidade, para enfrentarmos um outro problema muito grave que temos no mundo e que temos na Europa em particular, que é o problema da intolerância. E no meio de tudo isto, Portugal. Bem, eu acho que Portugal tem todas as condições para ser o living lab desta estratégia de exposição inteligente. Fazermos aqui, na energia, na saúde, na agenda digital, na lógica da integração e da tolerância, na lógica da relação global, fazermos aqui exatamente uma demonstração com 10 milhões de portugueses, que isto é possível com 500 milhões e que isto é desejável com 7 bilhões. Acho que é esse o grande desafio que nós podemos e devemos desenhar e enfrentar. O professor Manuel Mira Godinho perguntar-me, e o Portugal 2020 permite isso? Permite isso e tudo o resto, e o contrário.
porque eu já vivi QCA1, QCA2, CREN, e agora o Portugal 2020 não é muito diferente. Nós conseguimos encontrar gavetas financeiras e palavras para tudo, para fazermos tudo bem e para fazermos tudo mal. O grande risco, do meu ponto de vista, é a fragmentação. Aliás, foi aquilo que destruiu os outros QCAs todos. Desculpem a simplificação de dizer QCAs, quadros comunitários de apoio, foi a fragmentação. É a ideia de, ok, eu já estou a imaginar, agora estou um bocadinho mais afastado, mas o Portugal 2020 tem 1.100 milhões para o Alentejo. 1.100 milhões significa 44 câmaras, mas portanto que são 3 CIMs, por exemplo, a CIM do Alentejo Central são 14 câmaras, deve ter 400 milhões. Umas são maiores, são mais pequenas, bem, aquilo é dividido, cada um, Évora deve ter 25 milhões, depois o Redondo deve ter 10 milhões, depois alguns fazem projetos em overbooking, se uns falharem entram os outros, mas aquilo que era uma boa ideia é toda fragmentada, portanto nada é agarrado. Portugal não tinha que ter sequer, devia ter estratégias nacionais no Portugal 2020. Devia haver 3 ou 4 estratégias nacionais e podiam ter, exatamente, podiam ser geridas por um bocadinho na lógica das KICs europeias, não é? Podiam ser geridas por um steering committee, desculpem lá já, por um comitê de gestão que envolvesse as pessoas das regiões, mas ser um projeto global, para o mobiliário, um projeto global para a alimentação, um projeto global para a floresta, um projeto global para a energia, mas projetos globais, que depois envolvessem o seu desdobrar para o nível local. Agora, quando se faz um desenho muito bonito e depois se atribui a execução em termos locais, o grande risco é cada um repetir a mesma parte, a parte mais bonita do desenho. Portanto, no fundo, tínhamos um quadro com montanha, mar, uma casinha e tal, e no fim, quando as pessoas vão fazer, em vez de fazerem o quadro com montanha, mar e uma casinha, o que surge são 308 casinhas. E não há mar, não há montanha. Vai haver aqui em outubro, em Lisboa, um grande encontro internacional de ciência e tecnologia. Nós estamos a procurar fazer uma coisa interessante, que é cada pessoa que se inscrever nessas jornadas, e serão muitos milhares, receberão, para poderem participar nas jornadas, duas linhas de programação. Linhas de programação essas que lhe permitirão imprimir uma peça essa que será fundamental para entrarem nas jornadas, e depois essas peças todas juntas vão dar uma coisa engraçada. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisávamos de usar o Portugal 2020, tal como o Horizonte 2020, tal como o Fundo Juncker, que está agora, a governance está... É muito chocante nós pensarmos, há quem diga, quando aqueles que aproveitam o mercado da droga e os mercados da prostituição e outros souberem que há na Europa uma aplicação que reproduz 20 vezes, abandonam imediatamente a produção de cocaína e tudo o resto e vêm investir todos na Europa. Mas, independentemente dessas dúvidas que nós temos sobre a capacidade de alavancagem brutal, a questão de fundo é como é que é a governance. Ou seja, como é que se vai garantir que cada um dos investimentos dos tais 315 mil milhões, é complementar do outro, faz sinergia com o outro, é feito em tempo sincronizado, funciona sincronizadamente e dá uma resposta global. Acho que esta imagem que eu usei há pouco é uma imagem muito importante. Nós tínhamos que ter a capacidade de, a partir do dinheiro do Portugal 2020, dar a cada ator uma tarefa para fazerem uma parte de um projeto que depois joga todo coletivamente, joga coletivamente no contexto nacional, joga coletivamente no contexto europeu, joga coletivamente no contexto global, e enfim, aí teríamos, penso eu, alguma inteligência. E vou terminar já, eu depois responderei às perguntas mais precisas. Inteligência também, deste ponto de vista, quer para a Europa, quer para Portugal, no sentido militar. Também no sentido militar. Porque estratégias inteligentes significam também estratégias que conhecem os pontos fortes e os pontos fracos do adversário e que levam a vencer o adversário, escolhendo o terreno em que nós temos vantagem e em que podemos
ganhar. Não é a desarmar socialmente, nem a desarmar ambientalmente a nossa estrutura que nós ganharemos qualquer batalha. Nós temos que trazer o adversário, entre aspas, para o nosso terreno, para aquele terreno que é bom para a humanidade, mas que ao mesmo tempo reequilibra o jogo e nos permite ser competitivos à escala nacional e à escala europeia. E este é um terreno em que nós temos vantagem, porque temos tradição, temos conhecimento, e agora ia dizer que temos convicção, mas aí tenho muitas dúvidas. Acho que essa é a dúvida maior que eu tenho. Deixa-me dar um testemunho, nós lembramos sempre dos testemunhos mais recentes, mas, como vos disse, a semana passada não foi a semana passada, foi a anterior, estive no Uruguai e no Paraguai, numa lógica da minha tarefa na Comissão do Mercosul, e é de facto, a certa altura nós temos consciência que nós europeus, eu próprio cometi esse lapso, saímos da Europa e vamos pedir desculpa por sermos europeus. E depois percebemos que do outro lado encontramos pessoas que adorariam ser europeias e que nos admiram por sermos europeus. E a certa altura, no meio da conversa, nós estamos numa lógica quase patética, em que de um lado temos interlocutores que dizem mas nós queremos ser como a Europa, e nós estamos a dizer nós temos desculpa por sermos como a Europa. Queríamos ser, se calhar, como vocês. Nós precisamos de reganhar a convicção no nosso modelo. Reganhar a convicção no nosso caminho, no humanismo. Não vou detalhar mais, porque acho que o humanismo é suficientemente lato na centralidade nas pessoas, no sentido do progresso, no desejo de fazer as coisas melhor, na comunidade, no estar bem com os outros. Nós temos que ganhar essa convicção, essa atitude. Há pouco dizia, sem posicionamento podemos ter tudo, mas não fazemos nada. Sem convicção também podemos ter tudo e também não fazemos nada. Convicção, orgulho daquilo que somos. Bem, já estou na inteligência emocional. Eu sei que isto é um instituto interdisciplinar, mas quando cheguei à inteligência emocional acho que é a altura de parar. Muito obrigado. Também porque o relógio, não sei se era suíço, não, este deve ser... Não, este por acaso era americano. É americano, mas estava a dizer que era a altura de parar. Muito obrigado pelas reflexões, professor Carlos Rinho. Nós podíamos aqui adotar a metodologia já de perguntas ou de continuar. Eu acho que é preferível nós continuarmos e no final teremos um período de debate. Eu passo já a palavra ao professor Augusto Mateus, que, apesar de ter tido algum envolvimento político há cerca de uma década atrás, tem estado mais distante da política e tem tido um perfil de atuação de natureza mais técnica, liderando uma empresa de consultoria de estudos económicos e de estudos económicos bastante centrados, próximos também da temática política, da avaliação de políticas, desenvolvimento de perspectivas próximas da atuação política. Mas é uma perspectiva essencialmente técnica que está aqui em causa e, portanto, aguardo com muita curiosidade as palavras do Augusto Mateus. Muito obrigado pelo convite, na pessoa do professor Rogério Gaspar. Gosto de estar na mesa com o Manuel Meira Godinho e com o Carlos Zorrinho e tentar... Eu não fiz PowerPoint, basicamente porque acho que este tipo de sessões dirigem-se para usar o título à inteligência das pessoas e não propriamente à excelência do comunicador ou à garbosidade das imagens. Eu vou tentar deixar para o fim algumas coisas mais gerais, que penso que são muito importantes, e vou tentar ir ao coração da coisa, não é? O que é isto das estratégias de especiação inteligente e para que é que serve? Eu peço desculpa, já um bocadinho de compreensão, eu hoje fiz o exame médico, estou com um bocadinho de febre e estou um bocadinho diminuído, espero que não se note muito, mas, digamos, se não tivesse com compromissos, estava em casa a descansar, mas enfim, não vou fazer nada que não seja muito interessante para mim. Esta expressão inteligente nasce de quê? As orientações para este ciclo de programação estrutural na União Europeia
uma União Europeia, como vimos pela intervenção do Carlos Jorrinho, profundamente atrapalhada, sob variadíssimos pontos de vista, alternando entre a euforia da liderança do mundo que não lidera e digamos, a depressão de uma situação que não existe. Não é? Nós temos um indicador de risco de pobreza na Europa, que é abaixo de 60% da mediana do rendimento que dá que uma pessoa em França com um emprego estável e 1.600 euros por mês é pobre. Talvez ir ao Paraguai, ao Uruguai, ao Ghana, explicar esta preocupação europeia pela pobreza. Não é? Em Portugal nós temos hoje em dia uma situação que medimos por este indicador, que não quer dizer rigorosamente nada, a não ser que quando há mais desigualdade eu tenho maior risco de pobreza, obviamente. Em sociologia, em economia, em qualquer disciplina sabemos isso, mas nós temos um fenómeno agora em Portugal de intensidade da pobreza muito significativo num número limitado, mas significativo de pessoas. E em vez de cuidarmos da melhoria da situação dessas pessoas, cuidamos de conversas sobre a desigualdade que não têm nada a ver com a vida dessas pessoas. O que significa que tudo o que fazemos em matéria de combate à pobreza, preocupamos excessivamente com aqueles que não estão em pobreza e diminuímos, digamos, a utilização dos recursos para tirarmos da pobreza aqueles que mereciam ser tirados da pobreza numa sociedade democrática. E, portanto, estas coisas são as questões absolutamente essenciais. Eu já vou ler aqui o que é a Estratégia de Especialização Inteligente para Portugal, para perceberem porque é que, no mundo em que vivemos hoje, a diferença entre um charlatão ignorante e um gênio é quase nula, do ponto de vista de quem os ouve. E de como isso é uma questão absolutamente essencial na cidadania, na criação de valor, no desenvolvimento económico e social. Mas porquê é que surge a Estratégia de Especialização Inteligente? As orientações foram... Há aqui uma mudança importante, que é, nós tínhamos anteriormente, os QCAs a que o Carlos se referia, eram estratégias nacionais, que cada país da União Europeia definia por si, com maior ou menor sintonização, mas por si. Portanto, Portugal podia ter uma estratégia completamente diferente da estratégia da Dinamarca ou da Alemanha. Neste período, nós temos uma estratégia europeia, Europa 2020, e as estratégias nacionais são os contributos de cada país para essa estratégia europeia. Um pouco aquele puzzle que o Carlos descreveu, em que toda a gente, digamos, se articula com toda a gente. E a União Europeia escolheu, nas suas orientações, claro, perdeu muito mais tempo a discutir os dinheiros do que a perder o para quê, não é? Perdeu 95% a discutir quanto e para onde, e 5% a discutir como. As consequências disto são fáceis de antever, não é? Mas as orientações foram Smart Growth, Inclusive and Sustainable. E, portanto, o Smart vem do Growth. A especialização é aquilo que permite alcançar o Smart Growth. Portanto, a especialização inteligente não é uma coisa em si, é um instrumento para chegar ao crescimento Smart. Não é? O Smart, já agora, tem que ver com duas ideias. Uma ideia de concentração de recursos. Portanto, o Smart, em primeiro lugar, é concentração de recursos. Portanto, é estúpido quem... Eu tenho passado a vida a dizer que a questão dos fundos estruturais em Portugal, digamos, tem sido feita por razões de política partidária e de um país que se recusa a, digamos, dar-se a si próprio oportunidades de se desenvolver mais depressa e de forma mais sustentável, que se assemelha muito à máquina do fiambrino. Veio aquela peça, não é, dos fundos, 21 mil milhões, 22 mil milhões, vem essa peça, vem embrulhada, tem um rótulo azul com umas estrelas amarelas, mete-se na máquina do fiambrino e depois vem o especialista cortar em fatias muito fininhas para chegar a todo o lado. Para chegar a todas as universidades, a todos os politécnicos, a todas as empresas, a todas as autarquias, não é? O resultado disto é dramático. Dramático. Ora, esta coisa do Smart tem que ver com concentrem lá recursos. Não se ponham a fazer tudo. Não tenham 100 prioridades, nem 80. Usem as mãos, ou se calhar só a mão direita para as prioridades. Vejam lá, são capazes de ter 5 prioridades. É capaz de valer a pena. Ter 5 prioridades não quer dizer que não ligamos ao resto. Quer dizer que aquilo é absolutamente determinante para nós.
E escolhemos as prioridades em função da sua capacidade de gerarem articulações com outras coisas e não de serem autistas e de viradas para si próprias. Para se perceber, é a conjugação, portanto, deste tipo de SMART, que é concentração de recursos e concentração de recursos que permitam uma descentralização estratégica, isto é, que permitam que, a uma escala menos global, haja estratégia e não mera execução operacional. Não sei se estou a ser claro. Ou seja, que à escala de 6 universidades, sejam elas em Portugal ou uma portuguesa com mais 2 inglesas, uma alemã, à escala de 6 empresas, de uma haja estratégia. Isto é, a estratégia é um caminho. A estratégia não é um objetivo. A estratégia é uma forma de alcançar um objetivo. Portanto, requer uma visão, requer uma especificação de objetivos, mas o que é essencial na estratégia é o como. Não é? Fazer bacalhau à Brás, que não seja ovos mexidos com bacalhau e batatas, não é? Que não é bacalhau à Brás, para quem gosta, requer uma estratégia para elaborar o prato. Portanto, não basta dizer que tem bacalhau, tem batatas, tem cebola, tem salsa, porque jamais será bacalhau à Brás. E, portanto, a altura em que se misturam os ovos e como é que se misturam, quantos ovos, a que temperatura, é aquilo que separa um bacalhau à Brás, coisa fantástica, de uma coisa intragável. E é assim com coisas muito mais importantes. É assim com a nanotecnologia, é assim com o digital, é assim com as energias renováveis, é assim com a mobilidade elétrica, é assim com a smart, é assim com tudo. O que é que dá conteúdo depois à expansão inteligente? Sistemas de inovação regionais. Não é? RIS3. Portanto, a Europa fez um caminho de... É capaz de ser interessante que a gente construa numa região, não propriamente um conjunto de investimentos empresariais, ou um conjunto de investimentos na administração pública, mas qualquer coisa que configure um sistema regional de inovação. Não é? O Manel tem trabalhado bastante nestas coisas, sabe isto perfeitamente. Um sistema regional de inovação é uma coisa que se controla a si própria. Não é? Nós, em economia, temos as teorias do path dependency, ou seja, temos teorias muito interessantes que dizem que, no essencial, o progresso económico é feito de instituições e de estratégias que têm vários passos. Em Portugal nós estamos, na tal linha do ignorante charlatão e do gênio, muito tolhidos por coisas que parecem óbvias e são tudo menos óbvias. Não é? Portanto, estamos todos muito preocupados com o PIB, com o ritmo de crescimento do PIB. Isso é o menos. O problema é o que é que a gente faz com o PIB. Não é? Muito mais importante do que se o PIB cresce 2 ou 3% é o que é que a gente faz com esses 2 ou 3%. Cresceu 2% e vamos fazer o quê? O segundo passo do crescimento económico é que é relevante. Portanto, de alguma maneira, o crescimento económico, para ser inteligente, tem que saber, como qualquer jogo de estratégia, tem que saber, quando está a fazer qualquer coisa, o que vai fazer no passo 3, no passo 5, não é? Enfim, estou-me a lembrar de uma aula que já não se dá, a demonstração do teorema do limite central, que era uma coisa que eu gostava de fazer, para ser dado digamos que na altura em que a gente encheu o quadro de equações, para ser dado com interesse pelos alunos, nós temos que misturar equações com explicação terra a terra do que estamos a fazer, e há ali passos, e portanto requer uma estratégia da aula, sem a qual a aula é uma estupada colossal. Não é? Pronto. Se nós hoje em dia, eu dei 48 anos de aulas, este é o primeiro ano em que não dei aulas. Não é? Felizmente converti o tempo das aulas em tempo de investigação, portanto estou mais feliz. E continuo perfeitamente dedicado à minha universidade, que agora até é maior e mais capaz e mais competitiva, portanto não podia estar melhor. Estamos a gostar da aula. É? Estamos a gostar da aula. Sim, claro. Mas, portanto, o SMART é isto. E, portanto, não vale a pena perdermos muito tempo. É isto. É a ideia de que há sistemas de inovação que se montam à escala regional. Não há um sistema de inovação europeu. É como as lojas onde a montra é fantástica, mas depois não há o nosso número. Não sei se... Normalmente nas sapatarias de senhoras não há sapatos acima de 39, não é? Minha filha mais nova calça 41. Sempre que lhe fui comprar sapatos, era um desastre, não é? Ela é frugal, não é? Vive desta geração mais frugal e, portanto, era um sarilho comprar os sapatos, porque não era preciso gastar dinheiro e, portanto, íamos... Então, mas estes... nunca havia 41, não é? E, portanto, um sistema de inovação que não tenha atores,
concretos, que não tenha territórios não no sentido físico, territórios de instituições, de empresas, de universidades, reais, não existe. E, portanto, coloca-se aqui um problema que é um problema de massa crítica. Sistema Regional de Inovação de Barrancos. Não. Sistema Regional de Inovação do Baixo Alentejo. Não. Sistema Regional de Inovação do Alentejo. Vamos ver. Já está a concordar, porque está aqui o Carlos Rinho. Eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Hã? Tenho muitas dúvidas. Faço assim. Sobre quê? O Sistema Regional O de Sistema Inovação Regional do de Alentejo. Inovação do Alentejo. Não, é o que eu estou a dizer. Mas merece uma oportunidade, merece uma discussão. É o que eu estou a dizer. Eu não tenho dúvidas, tenho a certeza de que temos que ter massa crítica. Massa crítica. Um sistema regional de inovação tem que ter massa crítica. Tem que ter um conjunto de atores com capacidade, com peso. Não é? Não sei se lembram, a primeira, aquilo que agora gostam de dizer que é a primeira globalização, que foram os descobrimentos portugueses, a ruptura tecnológica, que tinha caravelas e naus, era decorada com uma referência a Portugal, que era a do financiador. Tinha capital de risco e tinha fundos. E se lembram, uns dizem a Cruz de Malta, outros dizem a Cruz de Cristo, mas era basicamente essa realidade, uma Europa em guerra e o que restou dos Templários, reorganizado em termos de Ordem de Cristo em Portugal, com o Infante Dom Henrique como, digamos, a principal figura dessa realidade. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é preciso massa crítica. Não é? A comunidade pescatória de Sesimbra não faria os descobrimentos, não é? E é uma ótima comunidade pescatória. Portanto, Sistema Regional de Inovação, Smart Growth, junção das duas coisas, RIS3. Quando ouvem os PowerPoints das pessoas da Comissão Europeia sobre isto, eles dizem: isto não são papéis, isto não são documentos, são processos. E têm razão. Portanto, a exposição inteligente é um processo, não é um documento. É um processo. É um mecanismo que vai durar, no princípio, até 2022, em que um conjunto de entidades públicas, privadas e sociais se vão envolver a fazer, em conjunto, coisas que, à partida, tenham condições para ter sucesso. Foi assim que nasceu e é isto. Eu vou ler o que está na Estratégia de Exposição Inteligente para Portugal. Portugal deve consolidar ou fazer emergir a sua liderança na economia verde, na economia digital e na economia azul, através da utilização e desenvolvimento das vantagens adquiridas em tecnologias de informação e de comunicação e em novos materiais, e de exploração sustentável dos recursos endógenos, nomeadamente do mar, da agricultura, da floresta e de minerais. ênfase será dada aos grandes desafios societais, como as alterações climáticas, para a mitigação dos riscos, a biodiversidade, a água e o envelhecimento. Terão ficado rigorosamente na mesma. Não estou a querer criticar, não estou a querer ser ácido. Isto, ou o seu contrário, não nos ajuda rigorosamente nada. Nada. Não está mal. Não está mal. O problema não é estar mal, o problema é servir de guia, o problema é orientar a ação. Depois, se forem ver, só há uma atividade que não entra na Estratégia de Exposição Inteligente. A agricultura entra, mas as minas entram. A sério. Claro que nós temos uma das maiores minas de cobre da Europa, é verdade, é Neves Corvo. Mas daí, digamos, a especiação mineira ser uma peça-chave na Exposição Inteligente de Portugal, não vamos desaproveitar esses recursos. Não vamos deixar de ter universidades que formem competências muito avançadas para a área das indústrias mineiras, seguramente. Mas é isso a nossa prioridade? Faz isso parte das nossas 10, 8 principais prioridades? Dificilmente. A única área de atividade económica que não entra são os serviços. Ou seja, 3/4 da economia portuguesa. E não nos interessa nada a procura. Não nos interessa nada o que é que querem os chineses. Claro, tudo tem que ser para os transacionáveis. Mas o que é que querem os chineses? O que é que querem os russos? O que é que querem os americanos? Da costa leste e da costa oeste.
O que querem os uruguaios, os paraguaios, os brasileiros? O que é que eles querem? Demos ao trabalho? Não é formulado a partir de respostas à procura, que é como funciona a economia. A economia começa, hoje em dia, na procura. Não começa no recurso. Um carro novo compra-se antes de ter sido produzido. Portanto, é uma ilusão achar que a economia é uma economia que vai da matéria-prima ao produto acabado, do recurso à necessidade. Não é verdade. A economia vai da necessidade à mobilização do conhecimento para fazer as coisas que o Carlos dizia, que é criar valor com consciência social e sustentabilidade ambiental. Mas criar valor. Se a consciência social e a sustentabilidade ambiental não permitir criar valor, eu tenho que ter calma nisso. E os problemas são profundamente objetivos. Não sei se terão pensado nisso. Quanto é que envelheceram as pessoas, quanto é que ganharam de vida as pessoas com a minha idade desde a transição da Europa do Sul para a democracia? Não sei se pensaram. Eu tenho 64, vou fazer 65 este ano. Aos 65 anos, na Europa do Sul, as pessoas ganharam, na transição para a democracia que se fez nos anos 70, para agora, ganharam 50% de esperança de vida. Vivem o dobro. Em segurança social, é o dobro. Em saúde, é o triplo. Em PIB, são 10% a 12%. E, portanto, se nós podemos dizer tudo o que quisermos dizer sobre consciência social, mas se não levarmos a sério, na saúde e na proteção social, o seu valor económico, a capacidade de gerar riqueza, por exemplo, nós temos em Lisboa 3 bairros, para ir ao que é a especialização inteligente, temos 3 bairros que foram construídos segundo a Carta de Atenas. Arieiro, Alvalade e Olivais, Sul. A Carta de Atenas fez bons bairros. Bairros construídos sob a Carta de Atenas são bairros de diversidade, são bairros onde os ricos são menos arrogantes e os pobres são menos humildes. E onde as pessoas vivem de forma muito mais integrada. Nós temos uma mania que é, porque agora há uns velhinhos de 65 anos, mais tarde ou mais cedo, o melhor é colocá-los num sítio onde sejam bem tratados. Não é? Tudo o que eles não querem, mas isso é irrelevante nesta forma de... A mim vão-me dar uns descontos que a que eu não prestarei atenção, porque não me interessam rigorosamente para nada. Nem sou idoso, nem serei tão depressa, exceto se me acontecer qualquer coisa, que pode acontecer, mas não é por ser idoso, é por me ter acontecido qualquer coisa que podia ter acontecido aos 40, aos 30, aos 50. Nós temos aqui uma oportunidade onde a Universidade de Lisboa pode ser um parceiro fundamental, que é refazer com pequenas adaptações as casas destes bairros, para que pessoas com 70, 75, 80 anos, que vivem sozinhos, possam viver com estudantes ou professores universitários com pequenas adaptações das suas casas. Eu sou presidente do júri de prémios relativos ao imobiliário e este ano consegui dar mais um prémio à Universidade de Lisboa, neste caso ao técnico, por uma pessoa que fez um trabalho, uma tese de doutoramento interessantíssima, mostrando como o caminho para a proteção social é mexer nas casas das pessoas e manter as pessoas ativas a viver nas suas casas, partilhando. Isto requer construir equipamentos coletivos, requer coisas muito simples, muito inteligentes. Inteligência, pode-se pensar nisto. Portanto, sistemas de inovação com massa crítica, concentração de recursos, para termos o tal crescimento smart. O crescimento smart é aquele que mete valor económico nas coisas onde a Europa se atrapalhou. A saúde, que é obviamente uma questão relevante para Portugal, para todo o mundo, mas nós na saúde, em termos científicos e em termos de prestadores de cuidados, temos coisas suficientemente fortes. A saúde, digamos, é muito vista como um custo. Não é vista como uma imensa jazida de valor que é. Portanto, o Smart Growth, ou a estratégia de expressão inteligente, é agarrar na saúde e não olhar para ela como custo, olhar para ela como criação de emprego qualificado, economia baseada no conhecimento. Enfim, acho que é claro o que é isto, não é? Também pode ser, eu costumo dizer isso, também pode ser o dispositivo avançado de demonstração. O que é que eu quero dizer com isto? É uma coisa que eu uso para explicar às pessoas que não vale a pena fazer batota
que é, houve um tempo em que se podia pedir apoios de fundos estruturais para mudar as prateleiras numa empresa comercial. Não é? E depois, todo o caminho que se fez foi, não ponha prateleira, ponha dispositivo avançado de demonstração. Mas o que é isso? É uma prateleira que vem para a frente. Quer dizer, não é? Nós estamos cheios disso. Mesmo a fobia do eletrónico, a fobia da memória descritiva digital com meio A4, ponham-se na posição de um júri que tem de decidir sobre projetos em que a memória descritiva é meio A4. Consegue emitir opinião? Eu não consigo. Lamento, mas não consigo. A memória descritiva real, venha ela. Pode vir em PDF, como é evidente, mas venha ela, toda. Porque a única maneira que eu tenho de ver se está ali o conhecimento necessário, está ali massa crítica, se aquilo faz sentido. Se é meio A4, é tudo muito rápido. Para que é que eu quero tão rápido? Eu quero é decidir bem. Não quero necessariamente decidir demasiado depressa. As decisões estruturantes de uma sociedade, de uma família, de uma pessoa, não são decisões precipitadas. E, portanto, creio que podemos ficar sintonizados sobre o que é isto. E porque é que isto é interessante. Alguma olhar para o ambiente, olhar para a saúde, olhar para a proteção social e ver valor, ver PIB, ver riqueza, ver emprego qualificado. É interessante. E é smart. Seja qual for o sentido que lhe queiram dar. Depois, frugalidade, no sentido de combate ao desperdício, utilização eficiente de recursos. Faz todo sentido. Portanto, o smart é também combate ao desperdício. Criar a riqueza não desperdiçando recursos, reutilizando. É absolutamente determinante fazer estas coisas. Não é? Depois, inovação. I mais D mais I. Não é? Sem ciência não há inovação. Mas a ciência não é inovação. E não há volta a dar. Não há volta a dar. Ciência não é inovação. E a ciência vive da serendipidade. A ciência vive de pessoas muito pragmáticas e de pessoas muito pouco pragmáticas. A ciência vive de uns que a gente às vezes amigavelmente diz uns malucos. Passam 10 anos a estudar uma coisa que ninguém percebe. E depois percebeu-se que era absolutamente determinante. Que era um plano de investigação genial. A ciência move-se muito mais que o planeta Terra do ponto de vista da deriva dos continentes. A ciência forma continentes, transforma continentes em ilhas, faz arquipélagos, volta a fazer continentes. O que estava junto. Não é? Não se esqueçam que há este mistério, as pessoas não falam todas umas com as outras, não é? A fundação da teoria da informação do Shannon no ano em que eu nasci, em 1950, com a invenção do West Shannon, para resolver um problema. A ciência faz sempre para resolver problemas da humanidade, não se faz. Vou fazer ciência. A ciência faz em função de problemas que nós sentimos, de coisas que nós queremos compreender. Não percebo, quero compreender. E, portanto, o Shannon desenvolveu uma coisa para resolver um problema que era o canal do telégrafo era um canal com muito ruído, a informação chegava ao destino com bastante deterioração e, portanto, era preciso transmitir muito mais informação, tipo um número e a soma dos números. Portanto, era preciso meter muita redundância na comunicação e, portanto, a comunicação ficava muito cara. O Shannon o que fez foi desenvolver algoritmos para gerir a redundância na comunicação. E inventou um S, o S Shannon, exatamente igual ao B de Boltzmann da primeira lei da termodinâmica. Exatamente igual. Um é B, outro é S. Mesma expressão matemática, para fenómenos completamente diferentes. E o mesmo temos, digamos, há na biologia formulações matemáticas conceptuais para problemas da economia mais elegantes, mais gerais. E devemos usá-las, em vez das que nós fomos capazes de fazer, obviamente aplicando-as à economia, e vice-versa. Portanto, esta realidade conduz-nos aqui. Portugal tem, como a Europa, um problema de inovação, chamado paradoxo da inovação. Nós não temos muito dinheiro na investigação e na ciência e não obtemos resultados na inovação. Isto pode parecer, sobretudo aqui, que eu estou do outro lado, mas não estou. Estou do lado do desenvolvimento. E estou deste lado, porque eu gosto disto. Nós acreditamos.
E, portanto, o esforço não é para cima, o esforço não é em direção à ciência, o esforço é em direção à inovação. O que nos faz falta na Europa e em Portugal é inovação. Nós conseguimos mesmo, com este desequilíbrio conceptual, desenvolver muito os nossos recursos científicos e tecnológicos, desenvolver muito os nossos sistemas de ensino e de investigação, ainda bem, mas não chega. E desenvolveram-se de forma muito desequilibrada, porque se desenvolveram com base em carreiras, com base em apostas em condições e não com base em utilidade económica e social. E, portanto, está no tempo de o mais I, e mais de mais I. O mais I não é dali para aqui, é daqui para ali. É casar, efetivamente, o sistema de ciência e tecnologia, as nossas universidades, os nossos centros de investigação, com a atividade económica, porque nós, aquilo que deve estar numa estratégia de associação inteligente para Portugal, e para aquilo que tivesse massa crítica dentro de Portugal, é a economia baseada no conhecimento. O fator competitivo-chave é a mobilização do conhecimento. E não os baixos salários. Aliás, os salários das baixas qualificações em Portugal são não competitivos, ponto final. Não sei se refletiram sobre isso. O salário mínimo da Bulgária é equivalente à diferença de 3 cafés por dia entre Lisboa e Paris. Portanto, vocês pegam uma pessoa que trabalha em Portugal, em Lisboa, levam-na para Paris e dizem: você vai ganhar o mesmo, não vive mal, mas como bebe 3 cafés por dia, eu vou-lhe dar a diferença entre 3 cafés por dia entre Lisboa e Paris. É o salário mínimo da Bulgária. O que significa que um conjunto de atividades centradas em baixas qualificações não tem espaço em Portugal. A globalização fez aumentar drasticamente estes salários, embora as pessoas vivam mal com estes salários. São as partidas da globalização. Não há volta a dar e Portugal não tem qualquer capacidade de resolver este problema, a não ser mudando a sua economia. Onde é que nós somos muito competitivos? Nas elevadas qualificações. Onde a competitividade de custo de Portugal é decisivamente importante é nas pessoas muito qualificadas. Temos que ter confiança. Esse é o nosso principal fator de confiança. Mas temos que acabar com este paradoxo de inovação. Nós temos que ter empresas, e portanto isto não é religioso, nem é, deixem-me destilar um bocadinho da minha, sou um bocadinho azedo em alguma coisa, porque à medida que a gente envelhece, há umas coisas em que fica azedo. E bem, acho eu. Tento não ser, ponho um bocadinho de açúcar, mas será? Porque é que diz essas coisas? Empreendedorismo. Não é? 95% do que eu vejo em Portugal sobre empreendedorismo não tem nada a ver com empresas. Assemelha-se a uma aula no Marquês de Pombal sobre o estilo crawl, o estilo livre em natação. Então, um conjunto de pessoas. Não, você não está bem, faça mais, puxe mais assim. Não tem nada a ver. São patetices. Não se aprende a nadar fora d'água. Não se aprende a nadar fora d'água. Simples, direto. E, portanto, fixemo-nos, para isto valer a pena, na inovação. Até por uma razão que esta transformação tem, que é, nós fizemos um grande esforço nas nossas universidades para podermos ter receitas que não viessem do Orçamento Geral do Estado. O que é que este 2014-2020 nos cria? Temos que ter contabilidades autónomas se quisermos ter financiamentos para estas coisas. Portanto, aquilo que parecia que já tínhamos feito bem e que já tínhamos a componente do Orçamento Geral do Estado, em alguns casos minoritária, e tínhamos as nossas estruturas, porque há um pequenino problema de ajudas de Estado. E há um pequenino problema de transparência, de contabilidade, e, portanto, vamos ter que fazer bem este tipo de coisas. Então, para não vos maçar muito e para ir a... O que é que eu sinto? Colaborei com este governo, não no sentido de que ninguém, pelo menos podem ver de outra maneira, mas para mim, nós colaboramos sempre com qualquer governo democrático, seja qual for a nossa opinião sobre o governo. Se um governo democrático nos pede apoio, nós damos. Diga lá a sua opinião sobre isto, eu dou. Claro, não leva a mal que pessoas não deem, mas eu não consigo, acho normal. E, portanto, fiz alguns documentos, aceitei participar em grupos de especialistas, houve mesmo, digamos, uma semana em que
soundbite era que eu iria ganhar uma vantagem competitiva dramática porque fazia parte de um grupo de especialistas, como se um médico especialista em diabetes fosse beneficiado por dar opinião ao governo sobre uma campanha de saúde pública, enfim, coisa completamente tonta, mas enfim, é o país que temos nessas matérias. E, portanto, sobre isso, o que é que eu sinto agora? Sinto que muito do que está nos nossos documentos de estratégia de expansão inteligente está numa lógica de mobilização do dinheiro para quem já está no terreno e não verdadeiros projetos de inovação. Portanto, está muito na linha de continuar a financiar. Qual é o problema disto? Assim fazem-se aeroportos de Beja e de Ciudad Real, porque não é um problema português. Aeroportos onde nunca há aviões. Em que nunca há aviões. E fazem-se autoestradas que não servem para nada e pedem-se 80 mil milhões de euros emprestados para fazer aumentar o PIB em 40 mil milhões e depois pedem-se 80 mil milhões emprestados para fazer baixar o PIB. Enfim. São coisas que nós temos que perceber que onde isto é mais importante é um guião para termos a certeza que a despesa que estamos a fazer é investimento. Nunca sabemos. Mas para termos a probabilidade de que estamos a fazer bem, temos que ter bem monitorizado os riscos da despesa que estamos. Não é? Nós temos uma cultura de que tudo o que é investimento é bom. É bom. A renovação da linha do Norte, caminho de ferro em Portugal, custou quase o dobro do novo aeroporto de Berlim, que também não foi bem feito, porque essa ideia ainda não abriu. Tem não sei quantos problemas de... Uma década para abrir. Tem não sei quantos problemas de... Não está menos. Mas 9 anos. Foi decidido em 2005 o início do projeto. Portanto, acabou em 2011. Portanto, há 4 anos para abrir, o que já é um escândalo, digamos assim, em qualquer parte da Europa, não é? A única coisa que está bem é o nome, que é Willy Brandt. É uma coisa que foi bem decidida, porque para Berlim, Willy Brandt é, obviamente, uma coisa interessante. Mas, portanto, nós temos que ter aqui um guião para fazermos isto bem. A ideia que eu vos posso deixar a terminar é um pouco esta. Fazer bem, portanto, não é fazer a coisa certa, não é? Não é do the right thing. Do the right thing é verde, azul. Do the things right. Fazer as coisas como devem ser feitas. Esse é que é o problema. E, portanto, o que é que eu sei? A especialização de Portugal é muito insuficiente. Portugal é um país que tem, quando comparamos Portugal com os outros países europeus, Portugal é um país onde é relevante pouco especializado. Portanto, é um país que se dispersa por múltiplas atividades e que não conseguiu até agora, em certas atividades, ganhar a dimensão que poderia ganhar do ponto de vista da sua participação na globalização, trabalhando para mercados mais vastos. Sei que uma linha de atividade absolutamente determinante para o futuro económico de Portugal é o turismo. Não é obviamente, os portugueses a servirem à mesa. Não é essa. É o turismo. Não é? Portanto, e o turismo tem como fatores competitivos a diferenciação, a sustentabilidade ambiental, as soluções para o envelhecimento, um conjunto de coisas que são... Mas não nos podemos... A estratégia é o turismo de saúde não se constrói a partir do turismo, constrói-se a partir da saúde. Turismo de saúde é feito por universidades, centros hospitalares e empresas especializadas na prestação de cuidados médicos. E depois beneficia de haver nesse país, ou nessa região, ou nesse sítio, oferta hoteleira qualificada. Se eu tentar construir turismo de saúde a partir do turismo, acaba a fazer SPAs, que não tem nada a ver com turismo de saúde. Apenas responde a uma característica atual da humanidade, um bocadinho mais exacerbada, que é a teoria económica define consumidor como egoísta vaidoso, e define-o bem, não é? Só pensa nele e quando corre bem tem que mostrar, não é? Agora temos o Instagram e as selfies, não é? E, portanto, se quiserem, como é que é a cadeia de valor do turismo nesta economia, que é sério, não é brincar, é sonhar, não é? É dream, Google, a seguir a dormir, a seguir a sonhar, dorme-se, e depois no dia seguinte, sentados, Google. Não é? Pesquisar, investigar, ver fotografias, ver filmes, ouvir opiniões. Depois, booking. Depois, experiencing. Viajar
E depois, sharing. Depois, publicar. Uns publicam convidando os amigos para jantar lá à casa e mostrando o filme da viagem, que é uma estupada. Mas, enfim, como somos amigos uns dos outros, já estamos preparados para isso. Outros... E é um sharing de baixo não é? impacto, nesse caso. Esta descrição da cadeia de valor é muito mais real do que a descrição tradicional da cadeia de valor do turismo. E aqui, a ciência, a tecnologia, tem um papel absolutamente determinante. Desde que preste atenção à inovação. E desde que abra um caminho novo à inovação. Trazendo a inovação para dentro da universidade. Há um conjunto de atividades empresariais que se devem localizar nas universidades. Isso é absolutamente determinante. As universidades têm que ser protagonistas do desenvolvimento. O ciclo de vida dos produtos é hoje cada vez mais curto. O ciclo de investigação não é necessariamente ex ante. Há investigação que se faz ongoing e cada vez mais. Cada vez mais nós temos cuidados de segurança e, portanto, não ficamos satisfeitos quando já está um produto no mercado. Andamos a ver todos os anos se merece continuar no mercado. Os ensaios clínicos pós serão no futuro muito mais relevantes que os ensaios clínicos pré-introdução no mercado. E, portanto, há aqui muita coisa muito relevante e, portanto, estas estratégias de expansão inteligente podem vir a ser mais do mesmo, umas conversas, uns documentos, uns formulários, uns dinheiritos, e não vai mal ao mundo. As pessoas mais capazes farão coisas bem feitas, as pessoas menos capazes farão coisas menos bem feitas. Ficará alguma coisa. A oportunidade é que era possível mudar a economia portuguesa. Era possível melhorar isto muito. Talvez terminar com um exemplo para vos pôr a pensar sobre coisas menos universitárias. A segunda maior empresa do mundo de tomate industrial é portuguesa. Não é? Como é que isto se processou? Em 2005, uma empresa de base familiar sediada em Azambuja comprou uma empresa de base familiar sediada em Benavente. O tomate industrial é sazonal, há um período, quase 4 meses. Juntaram-se, ganharam massa crítica e foram fazer tomate industrial onde ainda era possível, no Alentejo e na Andaluzia, onde não se fazia. Ganharam dimensão. A marca mais conhecida é Goloso, toda a gente... Sugalidal, não conhecem muito, mas Goloso toda a gente conhece. Depois, perceberam que precisavam de ganhar dimensão e que tinham oportunidades. E foram comprar o maior produtor da América Latina, que estava no Chile. Chamada estratégia gulosa. Exatamente. E passaram a produzir no hemisfério norte e no hemisfério sul. A sazonalidade reduziu-se drasticamente, de 3, 4 meses no hemisfério norte, mais 4 meses no hemisfério sul, que é diferente. Portanto, já muito próximo de um ano. E a empresa que compraram, digamos, era não só produtora de tomate industrial, mas também produtora de conservas de frutos. E, portanto, alargaram a sua base industrial. E, portanto, transformaram-se na segunda maior empresa do mundo e vão a caminho de ser a primeira na sua área. A família limitou-se a ser proprietária da empresa e a chamar a gerir a empresa pessoas profissionais. E vai correr bem. Claro, há muito tempo que são os principais fornecedores do grupo Heinz. Mas os principais responsáveis políticos portugueses, quando visitam estas empresas, dizem: os senhores têm que vender a Heinz. E as pessoas têm vergonha de dizer a estes principais responsáveis políticos que sobre Heinz e tomate eles sabem mais que os responsáveis políticos. Não é? E, portanto, ouvem, enfim, são simpáticos. Portanto, o que eu queria dizer é que, quando se tem uma estratégia correta, tem-se uma probabilidade de acertar. Tem-se uma probabilidade que as coisas corram bem. Agora, é preciso não desbaratar recursos e é preciso concentrar recursos. É preciso que a concentração de recursos se faça não por amiguismo político, não por corrupção, não por coisas bem intencionadas sem densidade estratégica, não é? Não sei se já pensa, se eu quero chamar a atenção de uma pessoa que me atraiu, não é? Eu não posso pensar que a minha estratégia é chamar a atenção dessa pessoa. A minha estratégia é alterar-me ou posicionar-me para que essa pessoa
note que eu existo. Não é? O resto não é? A estratégia uma estratégia de especiação inteligente não é aumentar o PIB. Uma estratégia de especiação inteligente é, no coração daquilo que são os novos fatores competitivos da economia portuguesa, conseguir desenvolvê-los. E uns específicos, onde temos mais capacidade. E não em atividades onde não temos capacidade. E, portanto, transformando desse ponto de vista a nossa estrutura empresarial e a nossa estrutura de investigação, desenvolvimento e de oferta de ensino superior. A nossa realidade é uma realidade completamente contra a concentração de recursos. Dispersão, dispersão, dispersão. Um país que investiu tudo no ensino e não investiu nada no desenvolvimento das empresas para captar as competências formadas no ensino. E, portanto, um país que bateu com a cabeça na parede desse ponto de vista. Portanto, temos que saber o que é que queremos fazer, temos que ter uma estratégia, e eu creio que é perfeitamente possível, sobretudo quando temos exemplos de que estamos a ganhar massa crítica, que estamos a andar no bom caminho. Agora, isto requer, talvez, a política a que eu pertenço, que é a política da cidadania. Não tem nada contra pessoas como o Carlos, são pessoas que têm uma carreira política e muito bem, e que eu prezo, e que fizeram essa escolha, e não são melhores nem piores do que pessoas como eu, que foram ministros, mas não têm carreira política. Agora, o que nós não podemos deixar de ter é a cidadania política. O nosso país tem que nos interessar, como reitores, como professores catedráticos, como investigadores, como consultores. Temos que ter cidadania política, temos que ter opinião sobre algumas coisas que são fundamentais para o nosso país, para a nossa Europa, para o nosso mundo. Porque nós somos, e a estratégia de especiação inteligente tem que ver com isto, nós que estamos aqui nesta sala, penso eu, somos todos habitantes do planeta Terra, europeus, de declinação portuguesa. Não nos conseguimos definir como portugueses, acho eu, não sei. Nós não somos portugueses. Nós somos habitantes do planeta Terra. Há um conjunto de bens públicos que são produzidos à escala do planeta não é? E são coisas muito difíceis. É preciso impedir que andem umas pessoas às marteladas a coisas fundamentais da civilização humana. Portanto, há um conjunto de problemas. Não é? A estratégia de especiação inteligente é muito técnica, é muito centrada nisto, e é centrada em resolver o paradoxo da inovação, largar por um tempo a vacuidade de indicadores não verdadeiros. Não ajuda nada a um país brilhar com indicadores que não têm substância. Não ajuda nada. É como andar de salto altos com umas calças a esconder os saltos. Não é? Os sistemas de incentivos fiscais à inovação e à investigação e desenvolvimento têm que ser verdadeiros, não podem ser falsos. Não se ganha nada com sistemas de incentivos fiscais onde apareço com números muito interessantes, mas não são reais. Lamento, mas não posso deixar de dizer isto. E, sobretudo, acho que está nas mãos das pessoas que nas universidades, nas empresas, no poder local, no governo, nas instituições, está na mão destas pessoas poderem unir esforços para transformar a economia portuguesa numa economia baseada na inovação, no conhecimento e na diferenciação. Porque a diferenciação é tudo aquilo que dá sentido a um conjunto de coisas que tem que ver com turismo, com hospitalidade, com serviços de saúde, com coisas que aqui foram faladas e que são particularmente relevantes do ponto de vista da construção desta estratégia de especiação inteligente. O nome é muito pomposo, mas acho que fui claro para largar o pomposo e perceber como é que se articula um sistema regional de inovação com um crescimento onde é mais importante do que o quantitativo, o qualitativo, ou seja, qual é a natureza desse crescimento. É isto que está em cima da mesa. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, nós tivemos aqui duas intervenções muito diferentes uma da outra, em meu entender, mas muito estimulantes ambas, e muito diferentes, quer em termos de conteúdo, quer em termos de estilo. De facto, uma percepção de quem está mais na vida política ativa, uma percepção mais de quem está de um ponto de vista de reflexão sobre as questões da política. Eu abria este período para debate, para perguntas, quem quer colocar perguntas. Nós tivemos aqui na última intervenção um conjunto de mensagens subliminares. Eu acho que vale a pena, temos aqui muitas pistas para explorar várias questões que foram colocadas pelo Augusto Mateus, portanto,
temos a oportunidade agora aqui oportunidade e o privilégio, tendo em conta os oradores que temos, para colocar perguntas. Entretanto, enquanto não há iniciativa de perguntas, não sei se o próprio Carlos Rinho quer fazer alguma pergunta. Não vou fazer uma pergunta, vou fazer um comentário muito rápido, mas porque eu acho que não foi assim tão diferente a perspectiva que eu apresentei daquela que apresentou o professor Augusto Mateus. Eu acho que a questão fundamental tem a ver com a forma como se inova, e a forma como se inova tem a ver com modelo e tem a ver com processo. E não basta ser smart no sistema de inovação, o sistema de inovação tem que ser smart na sua relação com outros sistemas de inovação. Eu acho que a questão-chave é vivemos num mundo em rede. A Europa está em rede com o mundo, no contexto europeu estamos todos em rede, em Portugal estamos em rede. O que não faz sentido é nós entendermos que vamos desenvolver um sistema de informação, um sistema de inovação regional, que vai ser muito smart, mas que ao lado convive com outro sistema que não tem essa concentração. Tudo é limitado pelo ponto pelo ponto que menos funciona. A cadeia em rede é funcionada pelo nódulo da rede que tem menos energia nesse nódulo. Há bocadinho o professor Augusto Mateus usou uma referência que é sempre usada e que é muito interessante, o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja, obviamente, é um elefante, mas fazia sentido numa lógica de sistema global, em que havia um investimento em 40 mil camas na zona do litoral alentejano, havia um investimento fortíssimo na zona logística de Sines, havia um comboio que ia ligar Sines a Madrid com mercadorias, havia um comboio que ia ligar Sines a Lisboa, Interlanda de Lisboa, com mercadorias, havia o desenvolvimento do Alqueva, tudo isso em conjunto tinha um aeroporto que puxava por isso. Quando nós investimos no aeroporto, dizemos isto não funciona, o aeroporto não funciona. Depois investimos só na zona de investimento e logística de Sines, dizemos afinal isto não tem outra coisa. Ou seja, isto tem que ser tudo sincronizado. E os sistemas de inovação têm que funcionar de forma sincronizada. E essa sincronização é que cria valor, cria sucesso. Eu não vejo nenhum problema em que a nossa estratégia seja verde, digital, azul e virada para o envelhecimento. Falta-me aqui um bocadinho a logística, mas essas 5 coisas chegam perfeitamente. Agora, o que é que nós fazemos com isso? Por exemplo, o turismo verde é muito importante. O turismo azul é muito importante. O turismo de saúde é muito importante. O turismo digital, como disse há bocadinho, e anotei, achei espetacular esta ideia do dreaming, sleeping, googling, booking, experiencing and sharing. Não me vou esquecer mais, eu vou traduzir isto para português e depois em português. Mas, portanto, estas 5 linhas, tanto dão fortemente possibilidade de ter novos produtos e fortemente possibilidade de ter novos serviços. Ou seja, a questão de chave é, nós temos concentração, coerência, articulação, e depois cada um sabe que está a fazer uma coisa, que se fizer bem, cria uma cadeia positiva. Se fizer mal, cria uma cadeia negativa. E no espaço da cadeia, onde houver um bloqueio, o sistema vai abaixo. E é evidente que nós temos muitos bloqueios e temos que quebrar esses bloqueios. José Francisco Rodrigues, matemático, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa. Eu agradeço as várias considerações e interessantes desafios deste debate, nesta estratégia de exposição inteligente, estando aqui particularmente no Instituto para a Investigação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa, onde eu gostaria de fazer uma sugestão, ou pelo menos ouvir o vosso comentário, uma sugestão. A Universidade de Lisboa, neste momento, faz parte de um núcleo europeu de uma KIC, não é? De envelhecimento ativo e saudável. Falou-se aqui de conhecimento, a inovação pelo conhecimento, cultivo pelo conhecimento. Uma sugestão que eu gostaria de propor aqui à discussão era a possibilidade de a Universidade de Lisboa, em particular através deste Instituto para a Investigação Interdisciplinar,
algo que eu creio que ainda está em definição, porque publicamente ainda não há grandes propostas concretas para o que é que significa a investigação interdisciplinar, porque eu poderei ter um entendimento, as pessoas que estão na mesa terão outras, naturalmente o diretor instituto terá outra, não sei se o reitor até terá a mesma. Naturalmente a investigação interdisciplinar é uma coisa muito vaga, mas uma coisa que seria interessante, uma ideia que eu aqui lanço, é, por exemplo, a Universidade de Lisboa criar um programa de acolhimento de atividades associadas a acolher, por exemplo, temporariamente, aqui, prémios Nobel, medalhas Fields e outros cientistas ou pessoas de alto gabarito que, estando provavelmente já na fase de envelhecimento ativo e ainda saudável, podiam vir a Portugal ajudar justamente a esta transferência, a tração de conhecimento e para transferir este conhecimento às novas gerações. Portanto, claramente seria uma estratégia de especialização inteligente, nesse caso. Eu não queria fazer polémica, até porque o que me interessa é que o futuro seja melhor que... Nós, sobre o passado, não temos poder de intervenção, sobre o futuro temos. Portanto, a mim não me interessa muito estar a... Não estou de acordo, mas enfim. Hã? Não estou totalmente de acordo. Podemos reescrever o passado. Não, podemos aprender com o passado, mas não sobre o passado, sobre o futuro. Nós temos que revisitar permanentemente o passado em função do nosso futuro, não em função do nosso passado. Só é relevante, por exemplo, revisitar os descobrimentos portugueses para perceber o que é que foi aquela estratégia, o que é que ela teve de positivo, de negativo, porque é que correu bem, porque é que correu mal, não é? Porque é que virou a certa altura, o que é que mudou com Alcácer Quibir, não é? Mas se qualquer pessoa que não conheça Portugal se der ao trabalho de ver como é que foram implantadas as feitorias portuguesas e como é que foi o que é uma potência marítima e como é que foram escolhidos os locais de implantação do projeto dos descobrimentos, talvez aprendesse alguma coisa sobre como é que nos posicionamos seletivamente em redes. Não é? E o que é facto é que a maioria da população portuguesa tem uma noção muito pouco desenvolvida sobre isto. Não é? Portanto, as avaliações são fundamentais. Claro, quando avaliamos ficamos no síndrome de Keynes, não é? Excelentes cientistas, péssimos pessoas a persuadir, não convencemos ninguém de nada, mas fazemos bons trabalhos. Mas onde eu queria regressar é insistir num ponto que é economia da procura e não economia da oferta. Portanto, não vale a pena... Eu vou dar o exemplo do aeroporto de Beja pelo seguinte. Pediram-me para fazer um estudo preto, na minha linguagem. Isto é, professor, faça-me um estudo a dizer que isto é preto. E eu digo, eu faço estudos e depois chega uma cor. Sei lá se é preto, se é amarelo, se é azul, vou estudar. Estudos tipo pescado, antes de ser já o era, não são estudos. Não é? E, portanto, mas dê-me um tempo para eu perceber se vale a pena fazer um estudo sobre E como tenho bons contactos, fiz 4 telefonemas para quem gera aviões, aeroportos e operações de passageiros e de mercadorias. Não quer dizer que eu sou fantástico e os outros não são, não é nada disso. Eu cheguei a Beja e ao projeto do aeroporto de Beja depois de ter falado com os grandes operadores internacionais de aviões e de aeroportos, de logística e de passageiros. E formulei uma opinião clara sobre não. Posso estar errado. Mas o que eu digo é, não vale a pena insistir em coisas de que nós temos em Portugal exemplos que nunca mais acabam. Tínhamos parques industriais, depois passamos a ter parques empresariais, depois passamos a ter centros de incubação. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Em primeiro lugar, a construção civil. Em segundo lugar, os gabinetes. E depois, alguma atividade que vale a pena. Mas já está tudo gasto, porque como se gastou 10 milhões num edifício, é 1 milhão por ano a manter o edifício. Temos novas escolas, em que o custo de manutenção das novas escolas é muitíssimo superior ao custo de atração de pessoas qualificadas para projetos educativos que valham a pena. E, portanto, tem que se refletir sobre isto. Estou mais preocupado com o futuro, não é? E, portanto, a mim o que me interessa é esta oportunidade ser aproveitada para captar grandes parceiros internacionais para Portugal.
Eu sou presidente, caí numa armadilha, e sou presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar. Trabalhei com o Instituto Politécnico de Tomar, essa altura, a pessoa não se importava, nesta nova legislação, de ser um dos membros independentes. Bem, quando caminhei para a reunião, percebi que ia ser eleito presidente, coisa que eu não queria. Lá fui eleito presidente, lá estou, no meu segundo mandato, e um sítio onde eu reunia, e que eu ficava sempre espantado, porque estava sempre vazio. Eu ia, tinha as reuniões, mas nada se passava ali. Agora, tem um Centro de Inovação e Tecnologia da IBM, tem 120 pessoas a trabalhar para 52 países. E já tem outro ao lado, e vai crescer. Não é? E também não me repugna, disse isso numa reunião, que há lá outros espaços interessantes, o jardim é bonito, aquilo ao domingo podia servir para concessionar a uma empresa de casamentos ou de batizados, porque aumentava as receitas do Instituto e permitia captar mais recursos. Quer dizer, eu sou absolutamente contra a pomposidade universitária. Um cientista não é pomposo. Um cientista é um cientista. Uma universidade, já deve ter entrado em centenas de universidades por todo o mundo, as melhores universidades não são, não é? O Imperial College em Londres, comparado com alguns dos nossos politécnicos, coitado dele, não é? E, portanto, o meu ponto é, inovação faz-se no mercado e para o mercado. Ficamos escravos do mercado? Não. Vivemos numa economia de mercado regulada e tomamos decisões em sociedades democráticas. Portanto, nós decidimos pela democracia umas coisas e pelo mercado outras. Não decidimos pela democracia se as calças são verdes ou azuis, mas o mercado é que vai decidir se são mais finas ou mais largas, não é? E, portanto, nós temos que articular bem estas duas coisas. Para quê? Para pôr no coração do funcionamento da economia a qualidade de vida das pessoas. E não podemos inventar coisas que não têm mercado. Esta rocha é muito bonita. Nós temos em Portugal rochas lindíssimas, mas isso configura um destino turístico? Não configura. Não configura. E qual é o problema que nós temos pela frente? Quando vemos, por exemplo, os novos mercados emissores de turistas, como o Carlos há bocado dizia, a Índia ainda vai se afirmando mais como destino turístico e não como mercado emissor. Os indianos viajam pouco, mas russos, brasileiros e chineses viajam muito. E são essenciais do ponto de vista do desenvolvimento do turismo em Portugal e na Europa. Quando a gente faz as contas a sério, não as contas portuguesas, as contas provincianas, temos muitos espanhóis em Portugal, e em relação aos espanhóis todos. A mim não me interessa nada que haja muitos ou poucos espanhóis, são sempre muitos. Me interessa-me é Portugal está a ganhar cota de mercado em Espanha ou está a perder? E que espanhóis é que atrai? Que alemães é que atrai? Quando fazemos as contas, vemos uma coisa muito simples, que é os chineses, quando viajam para a Europa, têm uma fixação Espanha, Europa do Sul, Espanha. Não é França, não é Itália. Não é... Portugal é o único que acompanha a Espanha. Os brasileiros, quando viajam, têm uma fixação França. Portugal, relativamente, faz muito melhor que a França e, em termos absolutos, está em cima da França. 800 mil, 600 mil. Os russos, as Grécias. Grécia, Croácia, Eslovénia. Dos outros todos, Portugal, Espanha, França, Itália. Qual é o que está mais próximo? Portugal. Portanto, quando a gente vê o desempenho atual, tal e qual como está a acontecer, percebemos que seria inteligente perceber que, do ponto de vista turístico, a estratégia de especialização é centrada no valor, não é centrada no número de turistas. É centrada na captação das oportunidades que o mundo nos está a dar. Qual foi o país do mundo, da Europa do Sul, da Europa, que mais captou turistas com o colapso, digamos, dos destinos turísticos do mundo árabe? Portugal. Por um critério de segurança, mas se eu for perguntar aos portugueses, na versão interna, eles dizem que Portugal é pouco seguro. Mas não é verdade. A vantagem dos bens transacionáveis, a vantagem da globalização, é que os critérios passam a ser não os da nossa história, mas os critérios relativos no mundo. E coisas que nós não valorizamos passam a ter valor. Portanto, o meu ponto não é ter razão, gosto de ter opinião sobre as coisas, ou de não ter, quando não consigo encontrar fundamentação. Às vezes não tenho opinião, não tenho fundamentação, não sei, não, é muita coisa. Noutras eu tenho, formulo. E, portanto, estes exemplos de infraestruturas sem procura correram mal em todo o mundo.
E quando corre mal um investimento de 40 milhões, ou um investimento de 300 milhões, ou um investimento de 2 mil milhões, nós demos cabo da concentração de recursos. Criámos dívida que vamos ter que pagar e vamos empobrecer. Não há outra volta. Quando nós gastamos dinheiro mal gasto, isso é que faz o empobrecimento. O empobrecimento é feito de más decisões de orientação de recursos. E, portanto, digamos, esta é uma oportunidade de nós termos critérios muito mais seguros para decidir. Concentração de recursos com muito maior probabilidade de acertar, muito maior envolvimento dos atores e questionamento do conforto dos atores. Questionamento das grandes empresas, questionamento das grandes universidades, questionamento... Não, o mundo da ciência não é democrático. O mundo da ciência tem uma coisa interessantíssima, que é um miúdo de 21 anos pode ser o melhor matemático português. Ou o melhor físico. Não é provável, mas pode ser. Portanto, diuturnidades na ciência não devem existir. A ciência tem que ser um mundo de oportunidades. Tem que ser um mundo, digamos, de progresso aberto. E, portanto, nós, no mundo universitário, temos, talvez, a grande instituição portuguesa, aquelas que funcionam bem, são as grandes instituições portuguesas a favor da inovação, a favor da abertura, a favor de um convívio, digamos, positivo, geracional, contra, digamos, o que está errado nas diuturnidades, naquela ideia de que é um caminho em que sabemos sempre, o senhor quanto tem... Não é assim que as coisas acontecem. E, portanto, há uma função social da universidade que é absolutamente relevante nesta matéria do paradoxo da inovação. Assim, os professores universitários, assim as universidades, assim as instituições queiram jogar esse jogo e, portanto, a estratégia só será inteligente se as universidades jogarem esse jogo, não tanto para enriquecerem, ou não tanto para captarem mais recursos, mas para encontrarem o caminho de se colocar ao serviço da criação de valor na sociedade como um todo. Essa é a grande ideia. Muito obrigado. Nós estamos muito próximo do nosso limite temporal, que são as 17 horas. Que o Carlos Zorrinho elencou uma série de atividades relevantes, mas a questão dos atores, dos protagonistas, é uma questão muito importante e do papel que a universidade pode ter nestes contextos de especialização, chamamos-lhe smart, para não chamar de inteligente. O Carlos Zorrinho pediu a palavra, depois nós iremos concluir a seguir esta... Só mesmo 2 minutos. Para referir que o empobrecimento é o resultado do dinheiro mal gasto, ou seja, é o resultado de decisões que são tomadas e que não criam valor, ou seja, destroem valor, mas também é o resultado de decisões que não são tomadas e que podiam potencialmente ter gerado valor. Portanto, é só uma das duas coisas, obviamente. Já agora gostava de responder à única questão que foi colocada, dizendo o seguinte: hoje em dia, e voltando a esta ideia muito importante do Googling, ou seja, nós temos que ter visibilidade, a atratividade é muito importante. Há uma oferta brutal, nós precisamos ter procura, obviamente, para podermos responder e, portanto, a atratividade é muito importante. Se nós tivermos coisas boas para mostrar, é muito importante ter prémios Nobel que ajudem não só a construir, como a mostrar. Como, aliás, todos nós sabemos como hoje, grande parte dos grandes romances internacionais são sponsorizados por países, por cidades, e o impacto que esses romances têm, por exemplo, no turismo a seguir, é brutal. Os filmes são sponsorizados também. Portanto, essa ideia era muito importante, sobretudo nesta lógica. Se nós apostarmos, como eu acho que devíamos apostar, não apenas no turismo de saúde, mas nas soluções de saúde, em termos de monitorização, de acompanhamento das pessoas nas suas casas, para estarem nas suas casas até o mais tarde possível, em termos de medicamentos, um tema que eu tenho trabalhado muito agora e que é um tema que daria para muitas conferências, dos medicamentos inovadores, do acesso aos medicamentos, como é que nós conseguimos remunerar e ao mesmo tempo não estabelecer um preço para a vida. Portanto, há toda uma fileira associada
à saúde, e em particular à saúde daqueles que hoje vivem mais 20 anos do que viviam antes. Portanto, uma parte da nossa vida que não está coberta ainda, não tem respostas, em que nós nos deveríamos especializar, porque nisso há procura. Podemos fazer primeiro 4 telefonemas, mas nisso há procura. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, nós estamos já completamente fora do nosso limite temporal. Eu queria, em nome da Universidade de Lisboa, agradecer a presença do Carlos Jorrinho e do Augusto Mateus. Foi um debate muitíssimo interessante, uma apresentação e uma discussão dentro dos limites temporais. Queria apenas concluir anunciando a próxima conferência neste ciclo das conferências Ágora, que terá por título Smart Cities e mobilidade urbana. Portanto, mais um tema smart daqui a 15 dias, no dia 20 de março, às 14h30, portanto, daqui a 2 semanas, será neste auditório e terá a participação de Paulo Ferrão, um colega nosso do Instituto Superior Técnico e do MIT Portugal, e Tiago Farias, que também é do Técnico e da Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado, até daqui a 2 semanas.